Sim, pessoal, então eu queria agradecer a presença aí de quem está com a gente aqui presencialmente. Vamos dar início a essa sessão conjunta, né? Uma alegria que a gente conseguiu incluir dois grupos de pesquisa, o grupo Agriculture Franchising, como grupo de pesquisa em estudos estratégicos de direito nacional, aqueles aspectos sociais, o professor Ivan, né? Os estudantes. E a gente, então, vai ter a presença aqui de uma palestrante muito especial, que veio de Mato Grosso, a Juliana. Então, agradeço a todos pela presença, desculpas por mim ter problemas técnicos, mas a gente, então, vai prestigiar então, a palavra da Juliana. Então, ela vai falar conosco por mais ou menos uns 20 minutos, ela também vai se apresentar, ela tem um longo currículo maravilhoso aí para compartilhar com a gente. Depois a gente abre, nós também estamos com a transmissão do YouTube e vamos respondendo as perguntas assim que elas forem aparecer. Então, muito obrigada a todos. Juliana, um grande prazer recebê-la, por favor. Márcio, muito vídeo com a gente no nome. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo bem. Eu agora. Está ótimo. Bom, deixa eu fazer a minha apresentação, como a Luciana pediu. Eu sou atualmente como diretor da DFB, Comunicação e Compliance da AMAG. Gravou, professor? Estou em janeiro, faço 18 anos de empresa. Comecei com a jornada de responsabilidade social corporativa, quando ela começou a ser discutida no Brasil. Então, eu falo que eu sou tão velha quanto as primeiras curvas de responsabilidade social corporativa no Brasil. Eu fui parte do segundo MBA, da UFRJ, de responsabilidade social e exterior, lá no 18º, 19º, algumas coisas que eu perdi a conta já. E fiz parte de algumas discussões iniciais do processo histórico de responsabilidade social. Então, eu venho acompanhando desde que era chamado responsabilidade social corporativa, passou por sustentabilidade e agora a tal das três letrinhas, né, o ESG. E o meu entendimento em relação a isso é principalmente que é um processo de transformação contínua. A gente está falando sobre a mesma coisa em perspectivas e óticas um pouco diferentes, dependendo de para onde a gente vai. Então, responsabilidade social corporativa, no início, apesar dela trazer muito também a questão externa, né, ela estava muito focada no dia a dia das empresas. Quando a gente discutia, era muito o que a empresa poderia fazer, o que era a responsabilidade da empresa. Quando a gente foi para a sustentabilidade, a gente deu uma ampliada nesse olhar. É como se a gente olhasse tudo que a gente podia fazer, mas tudo que a gente podia transformar dentro desse processo de sustentabilidade, olhando cadeias produtivas, cadeia de valor, como é que a gente trazia tudo isso. A gente começou a entender, eu gosto muito de trazer aqui, logo na primeira aula que eu tive de responsabilidade social no MBA, a gente tinha um quadrinho assim que colocava a empresa bem no meio, né? Então, a empresa no meio e todos os stakeholders em volta. Aí a gente achava que era o sol. Né? A empresa era quem tomava todas as decisões, era ela a responsável por tudo. Quando a gente trouxe mais o conceito de sustentabilidade, a gente vê que se torna parte de uma rede. Né? A empresa não está lá no meio, a gente se dá conta que a gente não consegue resolver tudo, que a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente precisa trabalhar em parceria, e a gente começa a olhar também de que a minha atuação, né, como empresa, ela não vem só numa atuação direta do que eu influencio, mas das influências que eu recebo. Então, eu olho cadeia de valor para você. O ESG, ele, apesar de ser bem antigo, eu acho que ele veio numa perspectiva maior do mercado financeiro. As instituições financeiras se dando conta desse processo, né, de que, olha, tem impactos, tem indicadores, tem riscos, eu preciso monitorar tudo isso, e isso vai afetar diretamente o meu resultado. Foi quando as instituições financeiras começaram a trazer muito a necessidade de indicador de mitigação de risco, mitigação de custo. Mas, na verdade, os três falam da mesma coisa. A forma de eu trabalhar, o como ele é tão importante quanto o que eu entrego.
Então, entregar uma produção agrícola, né, como faz parte da empresa agrícola, eu posso entregar de qualquer jeito. E como eu entrego, como socioambientalmente responsável, sustentável, com regras ESG, pouco importa é o como. Então, acho que quando a gente fala sobre essa transformação, é a gente se dando conta do quanto que a gente é importante nesse momento. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre o que é a mágica, né, até para poder dar uma situada, porque a gente, às vezes, é conhecido num lugar como produtor agrícola, outros como trading, mas, assim, para dar uma geral da empresa. E depois eu vou falar um pouco dos nossos programas, dos nossos compromissos institucionais, como é que a gente trabalha alguma coisa, mas eu acho que o principal aqui é como a gente está num grupo de pesquisa, vamos dizer, que é deixar vocês fazerem as perguntas. Eu não sei se eu vou ter todas as respostas, mas a ideia é que a gente possa discutir isso um pouco. Deixa eu só compartilhar. Eu consigo compartilhar. Já está lá, já. Não está compartilhado, Silvina, se puder ajudar ali para fazer o compartilhamento. Não está compartilhado ainda. Utiliza isso. Mas a gente estuda performance, não utiliza esse tipo de utiliza mais Agora sim, obrigado. simplesmente por uma área de recursos. Sim, está compartilhado agora. Tá ok, professor. Está mudando? As pessoas começam aqui vai mais. Tá mudando. Bom, então, falando um pouco da marca, né? Quando a gente coloca algumas perspectivas, a gente tem 4 áreas de negócio, mas a gente gosta de dizer que a gente é a maior companhia brasileira na cadeia de grãos e fibras do Brasil. Quando a gente olha principalmente na parte de trading, né, de comercialização, tem uma fala do nosso CFO que eu gosto muito, que é a fala, a gente senta na mesa dos adultos. Então, quando a gente olha para o processo nosso de trading, a gente está no Brasil no mesmo patamar que as Big Four que a gente chama, né, a ABCD, né, a ABM, Bunge, Cargill, Dreyfus, que são as grandes players do mercado. A gente, inclusive no Brasil, a gente é o 4º lugar, então a gente fala que o ideal seria que a gente começasse a falar a ABCD, pelo menos no Brasil, né? A marca, a DM, um dia a gente chega lá. Mas das áreas de negócio que a gente tem a área de commodities, que ela é responsável exatamente pela originação. Originação é o termo que a gente usa para compra de grãos. A gente origina o grão. Então, a compra de grãos de produtores rurais, com o processo de produção dessa originação de grãos. Então, a transformação desses grãos, tanto em farelo quanto óleo de soja, não é o óleo de soja final que vocês consomem, a gente faz só a primeira etapa da cadeia. E também a comercialização dos insumos agrícolas, de sementes, então, todo o processo que contribui para a produção agrícola do produtor. A outra área de negócio que a gente tem é a área de água, ou seja, a nossa produção própria. Então, a gente produz soja, milho e algodão. Olhando assim, o Brasil tem 2 safras na mesma área, então, quando a gente fala, esse é um dos grandes diferenciais brasileiros, né? Quando a gente compara com qualquer outro país, a gente consegue fazer 2 safras numa mesma área. A nossa, em termos da nossa produção direta, a gente usa a primeira safra, normalmente soja, né? E a segunda safra, algodão. Pouco de milho. Isso veio de uma estratégia da companhia, porque algodão tem uma margem melhor, ele é mais profissional, né? E você tem um mercado aí que você pode utilizar de maior escala em termos de produção agrícola. Mas quando a gente vai para a nossa comercialização, que é a parte de trading, aí sim a gente compra mais milho do que algodão. A gente não faz trading de algodão. A gente começou com alguns pilotos, mas ainda é algo pequeno dentro da operação. Só para ter uma ideia, aqui na apresentação a gente está com 362 mil hectares que foi na última safra, quando a gente olha aí, primeira e segunda safra, agora, nessa próxima safra, a gente vai atingir
410 mil hectares plantados de primeira e segunda safra. Quando a gente olha para commodities, né, voltando um pouco, a gente comercializa atualmente por 4.505 produtores por ano. Mas eu tenho uma base de dados de 6.700, 6.800 produtores. Por quê? Meu processo ele precisa ter um mapeamento dos dados com todas as informações para eu permitir um processo de comercialização socioambiental adequado. Vou mostrar um pouquinho disso depois. A gente também tem a nossa área de logística e operações, que faz todo o processo, né, de transporte hidroviário. A gente trabalha com barcaças, né, no rio, que faz aquele trajeto Rio Madeira e Rio Amazonas. Então, ele vai de barcaça pelo Rio Madeira e pelo Rio Amazonas, chega em Itacoatiara, no nosso porto, onde a gente faz a transformação dos grãos, né? Ou a gente faz a exportação direta. Itacoatiara é um terminal próprio, que a gente tem, mas que recebe navios internacionais. A gente consegue fazer o envio de produtos direto internacionalmente. Mas a gente também opera em vários outros portos brasileiros, mas esse é o nosso próprio. Fora isso, a gente tem uma frota rodoviária e vamos alcançar os 1.000 caminhões. Eu falo assim, 1.000 caminhões parece muito, mas normalmente eu trabalho com 20.000 caminhões anualmente, sendo trabalhados para exportação e logística de outros equipamentos. Fora os armazéns que a gente tem para receber todos os grãos, os terminais, as indústrias. E, por último, a gente tem a Mage Energia, que é um negócio de energia renovável. A gente trabalha com algumas PCHs, e um parque solar também. Dentro eu gosto muito da história do negócio, porque quando a gente olha na cadeia, a energia não faz muito sentido no nosso, como diz, o footprint da empresa. Você olha o negócio como um todo, tudo meio que se conecta. Aí a energia, o pessoal sempre pergunta, isso é de onde que veio? A energia veio principalmente da história da empresa. Por quê? Quando a gente foi expandir a operação, a gente foi para a região centro-oeste, principalmente a metade do estado do Mato Grosso, a região de Sapezal, Campo Novo do País, não tinha absolutamente nada. Como é que você cria uma produção agrícola sem energia, sem ter a adequação dos municípios, né? O que você precisa? E aí eu digo que começou principalmente o marco da história ESG da empresa. Porque a gente criou um município. Quando a gente migrou e expandiu a nossa operação para Sapezal, começou construção. A empresa construiu uma escola, construiu um hospital, construiu a estrutura de polícia, toda a estrutura para a criação do município. Não era um município ainda, mas que precisava ter estrutura suficiente, tanto para os colaboradores que estavam lá, mas também olhando que a empresa queria era permitir que os outros produtores também fossem para aquela região, né? Qual estrutura que você precisava para aquela região? E aí você precisava de tudo isso e você precisava de energia elétrica e não chegava energia elétrica lá. Então, a PCH, o nosso negócio de energia, começou com a necessidade da gente gerar energia elétrica para toda essa estrutura. Porque ninguém ia para um lugar no meio do nada, né? E a gente fala no meio do nada, a gente acha que é muito tempo atrás, mas foi nos anos 70, né? Então não faz muito tempo, sem energia elétrica, sem condições mínimas de adequação para os colaboradores. A gente tem a nossa missão de contribuir com o desenvolvimento do agronegócio, agregando valores, respeitando o meio ambiente e melhorando a vida das comunidades. Eu digo que a gente tem que começar a trabalhar numa nova missão, né, e numa nova visão, e a gente tem que começar a pensar agora em propósito também. Porque essa missão ela foi criada quando eu entrei na empresa. E é uma das coisas que eu lembro quando a gente estava discutindo isso, eu entrei no processo de discussão sobre a missão da empresa que estava acontecendo, e uma das coisas que eu fiquei mais feliz, eles falam assim, a gente quer ser referência no desenvolvimento sustentável. Aí eles olharam para mim, o que você acha, Fernando?
Eu falei, eu acho ótimo, eu tenho emprego pro resto da vida. Então, né? Porque você ser referência é uma obrigação sua, a partir dali, você se coloca numa obrigação de se manter como referência. Uma coisa é, eu cheguei lá, em algumas coisas eu até cheguei, em outras não, a gente vai precisar chegar. Mas se manter como referência talvez seja o mais difícil. E eu falei, e o meu objetivo, na verdade, é que vocês um dia queiram me mandar embora e a sustentabilidade se transformou como transversal na empresa. Então, eu estou nesse momento em dúvida se eu quero garantir o meu emprego ou se eu quero que você se torne de forma por toda a empresa. A gente tem uma presença nacional, principalmente focada quando a gente olha no estado de Mato Grosso, mas em vários estados do Brasil também. Atualmente, quando a gente olha a nossa operação de trade, 75% do volume que eu compro de grãos vem de Mato Grosso. Então, sem dúvida nenhuma, é o meu estado mais forte em termos. Mas a importância de eu fazer uma diversificação da minha originação, de estar presente em vários locais, é muito grande. Então, onde se produz soja no Brasil, a gente tem que estar. E o nosso objetivo é onde se produz soja no mundo, dentro do nosso planejamento, que em algum momento a gente vai estar. Por isso, a gente tem atuação na Argentina, no Paraguai e, futuramente, conforme os planejamentos que a gente tem, a gente vai expandindo de operação. E a gente tem uma presença internacional com escritórios internacionais, principalmente no processo de comercialização. Então, aqui já não é mais a comercialização dos grãos, mas a comercialização que tem eu vendo para os meus clientes. Os meus clientes internacionais, principalmente, eles são os clientes de produção de ração. Eles são os clientes de farelo. Então, são aqueles que compram o meu grão para transformar em farelo ou transformar em óleo, ou são aqueles clientes que vão transformar em ração, ou aquele farelo em ração, misturar e fazer o composto para a ração animal. Tem uma operação nossa na Noruega, onde a gente tem uma fábrica, é a fábrica responsável pelo maior volume de soja não transgênica do mundo, quando a gente olha em termos de operação individual. Ele atende todo o mercado escandinavo e ela produz lecitina de soja. Lecitina de soja, então, é o seguinte: toda vez que vocês forem comer chocolate produzido na Suíça, se vocês olharem lá, fabricado Suíça, pela Lindt, vocês lembram que tem produto brasileiro ali no chocolate que vocês estão comendo. Pode ser que o cacau também seja, mas com certeza a lecitina de soja é. E aí o pessoal normalmente acha, nossa, eu lembro quando eu entrei na live, há 18 anos atrás, saí do aeroporto de Cuiabá, peguei o carro para Rondonópolis, que era o escritório, e eu vi que tinha quantidade de soja. Meu Deus do céu, como uma carioca, que nunca tinha visto um pé de soja na vida. Falei, por que precisa tanto de soja? Falei, quem é que toma essa quantidade de leite de soja como um pouquinho desse tanto? E aí que eu entendi que não era para leite de soja nem para tofu, que era para ração animal, que era o maior uso. Mas eu também descobri que a soja se usa para várias. A gente faz pneu de soja. A gente faz uma coisa que eu gosto, post-it que a gente usa, sabe? Faz aquele colar e não ficar aquela melequinha que não deixa melecado naquele adesivo, é a soja. É uma gominha de soja que vai junto que não deixa ficar. Quando toda vez que eu tenho um adesivo que fica aquela melequinha, eu faço assim, colocaram a soja. Então, a gente vai aprendendo ao longo do tempo e, assim, eu falo que como boa carioca, eu me tornei uma grande admiradora do agronegócio brasileiro, porque eu acho que eu não teria coragem que alguns deles tiveram de desbravar o que eles desbravaram. Eu comecei a admirar demais o agronegócio brasileiro. Alguns destaques de 2022, só para vocês terem uma ideia, a gente fechou 2022 com 9,2 bilhões de faturamento em dólar, 8.600 funcionários, e a gente, agora, no final de 2023, provavelmente, a gente fecha com 10 mil funcionários. Então, assim, um crescimento normal, quando a gente diz. Eu estou na empresa de 18 anos, todo ano a gente cresce pelo menos 8 dígitos.
Então, não eu falo assim, a gente ainda não viu uma situação tão difícil. É claro que cada ano tem alguma situação complicada que a gente precisa gerenciar, mas entre no seu planejamento estratégico, consegue entregar a cada ano aí todos os seus resultados. Trazendo um pouco mais para a perspectiva ESG, e aí depois eu vou entrar aqui nos nossos compromissos, por exemplo, as perguntas, um dos maiores orgulhos que a gente tem, um dos meus maiores medos são os rankings que a gente participa. Primeiro, existe um ranking chamado Forest 500. É um ranking que avalia as 500 maiores, são as 350 maiores empresas e 150 maiores bancos do mundo, que de alguma forma tem um impacto quanto à preservação de florestas e a preservação socioambiental e garantia de direitos humanos. Então, quando a gente olha commodities que podem impactar em desmatamento, em conservação ambiental, eles pegam as 350 maiores empresas e os 150 maiores bancos financeiros. E a MAD é a empresa em primeiro lugar no ranking mundial. Então, quando a gente fala que a gente está num país com um dos maiores desafios é a preservação de florestas, é a preservação ambiental, e que a gente está falando de uma empresa em relação à vida, em primeiro lugar no ranking, eu falo que é um dos meus maiores orgulhos, porque a gente consegue demonstrar exatamente na prática que é possível preservar, conservar, e ser a melhor do mundo, melhor até que os nossos clientes. Então, tem muitas vezes que a gente está recebendo tanto questionamento do cliente, e tanto questionamento do banco, que eu uso, às vezes, o F500 para me ajudar a falar assim, sabe, você está me cobrando bastante, e eu estou falando que eu tenho as políticas, que eu tenho tudo isso, e assim, eu estou melhor posicionado do que você. Então, na verdade, nesse momento, eu acho que a gente poderia trabalhar, ao invés de um questionamento, benchmark. A perspectiva é um pouco diferente. Como é que eu imprimo tudo isso? Como é que eu faço um processo diferente? Uma das nossas maiores responsabilidades está em como eu compro os grãos. Né? Então, assim, quando eu compro os grãos, eu estou comprando de que forma? Eu estou garantindo o quê? Essa compra. Então, eu tenho os meus critérios socioambientais mínimos de requisito que 100% dos meus fornecedores precisam atender. E, para fazer isso, a gente vem trabalhando há muito tempo no processo de monitoramento e rastreabilidade. Atualmente, eu já tenho 100% de rastreabilidade de todos os meus produtores diretos. O que isso significa? Atualmente, eu monitoro 18 milhões de hectares diariamente. Eu estava na Noruega 3 semanas atrás e o pessoal ficava olhando o que é 18 milhões de hectares. Ninguém consegue ter uma ideia, separar 18 milhões de campos de futebol. Aí, assim, eu também não tenho a mínima ideia de que seja 18 milhões de campos de futebol. Falei, já que a gente está então, aqui na Noruega e a gente está em Oslo, eu monitoro 400 cidades de Oslo diariamente. Aí ele já começa a perguntar assim, vocês controlam a cidade de Oslo? Vocês monitoram? Monitora 400. Então, quando a gente coloca essa responsabilidade, a gente fala o que a gente faz, chama muita atenção. Então, alguns dos nossos desafios, muitas vezes, estão em como é que a gente coloca os desafios que a gente tem, que a gente já faz, e aí depois a gente pode entrar em estratégia de ESG, mas como é que a gente traz também alguns pontos de que, se a gente não assumir o que a gente precisa melhorar também, a gente não tem credibilidade naquilo que a gente tem de bom. E isso é uma dificuldade que o brasileiro normalmente tem. A gente quer falar muito que a gente faz, tudo de bom, mas a gente precisa assumir em alguns momentos que tem algumas coisas que não estão legais ali. E, né, então, algumas discussões que eu tenho muito lá fora não adianta eu trazer que eu tenho um código florestal maravilhoso, uma legislação ambiental maravilhosa, se ele não está implementado. Né? Então, assim, essas coisas a gente precisa entender da perspectiva do outro também. A gente tem vários compromissos institucionais, então a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Pacto Global da ONU, princípios empresariais para alimentos e agricultura. Os princípios empresariais para alimentos e agricultura ele foi criado pós ECO 92, na ECO mais 20, né, a Rio mais 20.
E a MAI foi a única empresa brasileira convidada a discutir os princípios empresariais para o Ministério da Cultura. Eram 28 empresas e a gente era a única brasileira, e foi uma responsabilidade muito grande, porque a gente teve que fazer um processo de disputa com 1.000 empresas brasileiras de alimentos e agricultura para poder levar qual era a perspectiva. Fora os outros compromissos, a gente foi a primeira empresa a assumir o compromisso de emissões líquidas zeros até 2050 na agricultura, e olhando esse escopo 3, e várias parcerias. Mas deixa eu trazer para cá. A gente tem uma política socioambiental desde 2001, ela vem sendo revisitada a cada 2, 3 anos, a gente verifica se ela está adequada, e a gente lançou o nosso posicionamento global de sustentabilidade em 2017. O posicionamento global, na verdade, foi um processo, como é que eu fazia um processo de explicação, resultado de um processo de escuta que a gente tinha feito. Estava falando com a Silvina agora, hoje de manhã, a gente está no meio da cadeia. Eu sou uma crítica, eu recebo pressão dos produtores, né, que são meus clientes, são os meus fornecedores, e eu recebo pressão dos meus clientes, que são meus compradores. Dependendo de como eu avalio e me posiciono, eu posso ou ser reativo, só ceder pressão e ficar me organizando, ou eu posso começar a olhar isso como uma grande oportunidade de criação de valor. Como é que eu crio valor? Entregando aquilo que vai vir a ser tendência. Ou estando preparada para quando alguém precisar de alguma coisa. E isso eu só faço conhecendo quais são as demandas de quem compra de mim. Só que quem compra de mim também está no meio da cadeia, que é o produtor de ração. Não é ele que recebe a pressão. Quem recebe a pressão são os supermercados, as empresas de consumo, são elas que fazem esse processo. Então, a gente fez esse processo de escuta para entender o que o cliente, o meu cliente quer. Qual é a tendência? E aí, disso ele falou, 5 anos para frente é isso que eu vou ser exigido. Então, a gente sempre quer ser a primeira empresa a disponibilizar o que vai ser tendência no mercado. Então, normalmente, quando os nossos clientes chegam, né, perguntam, você já tem isso? Tá bom. Você tem isso? Está aqui. Tem isso? Está aqui. Ele fala, gente, como é que vocês vão ser? Porque eu fui escutar lá no final. O que daqui a 5 anos vai vir? Porque aí essa operação, a implantação disso se torna orgânica. É isso que começa a fazer. E aí, em 2021, a gente lançou as nossas metas ESG e as nossas ações globais até 2030. Então, aqui está o compromisso de tudo que eu vou entregar até 2030. Eu espero que a gente sobreviva até lá, que está dando um trabalho danado. E uma das coisas que a gente se comprometeu além de ter as metas, como é que eu dou transparência de tudo isso. Então, anualmente, no meu relatório ESG, eu demonstro em cada um desses compromissos o que eu já atingi, o que eu não atingi, e, principalmente, quais são as dificuldades que eu estou tendo. E isso, gente, para a gente fazer uma empresa fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a forma de pensar. Porque uma das primeiras coisas, quando eu chego com a minha empresa, assim, a gente tem que falar nas nossas fraquezas. Tá bom? Vamos falar. A gente consegue fazer. Não, a gente precisa dizer quais são as fraquezas, porque a gente não vai conseguir atingir isso se não tiver apoio. Então, quem sabe quais são as nossas fraquezas, vão estar junto com a gente. Eles vão entender, eles vão construir isso. E a gente expor quais eram as nossas metas até 2030 e dizer o que estava bom, que a gente já tinha atingido, né? Que a gente já está no bom caminho, mas aquele que não está legal ainda, que a gente vai precisar trabalhar muito, trouxe muita gente para o nosso lado. Trouxe muita gente dizer, olha, está aqui, eu acho que isso dá para a gente implantar. E principalmente junto aos colaboradores. Eu tenho um grupo grande que eu tenho quando a gente faz a pesquisa do clima da empresa. Já é a segunda, terceira pesquisa do clima. O melhor resultado de todos os pontos é a sustentabilidade.
é a honra e o orgulho que o colaborador tem em trabalhar em uma empresa que tem a sustentabilidade como um grande valor. A gente tem 96, 97, 98% de aprovação sustentável. Não existe empresa no Brasil com esse percentual de aprovação em termos de sustentabilidade. Isso faz parte deles entenderem que eles fazem parte do processo. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, em todo o processo que eu tenho, como é construir tudo isso. Então, a gente lançou as metas ambientais, sociais, de governança, cada uma delas com várias questões específicas, e a nossa estratégia relacionada a isso é da transparência, e para eu fazer isso, eu faço gestão interna. Então, o diretor tem meta ESG, o gerente tem meta ESG, cada um entrega, cada um sabe o que precisa construir nos próximos anos, eles sabem que a gente precisa chegar em 2050 sendo líquido zero, então está todo mundo estudando carbono, como é que são possibilidades de inovação em cada área de negócio, é como você traz isso adiante. Então, aqui está disponibilizado para vocês a apresentação, pelo que eu vi. Aqui aí depois tem todo o detalhamento de todas as principais metas que a gente tem, o que a gente está fazendo. Mas como a ideia é que a gente bater um papo, a ideia é que a gente abra agora para perguntas para vocês à vontade. Deixa eu compartilhar. Já está funcionando lá? Vai aparecer lá? Está aparecendo aqui? Já está funcionando aqui? Ah, que bom. Isso, já está funcionando aqui, professor. Todo mundo nos ouve agora? Vocês nos ouvem? Sim, estamos ouvindo muito bem. Então, todo mundo nos ouve? Sim. Bom, pessoal, então, quero agradecer pela excelente apresentação. A gente vai, quem tiver no chat do YouTube pode deixar suas perguntas aí no chat do YouTube, a gente vai E aqui eu também aí no Zoom, né? Mas quem quiser fazer sua pergunta aí ao vivo e a cores, fique à vontade. Eu queria já começar agradecendo, né, você, né, por ter vindo à nossa casa, né, e estar podendo compartilhar com a gente essa experiência sensacional, e eu acho que você aí um líder, né, um trading líder, frente às internacionais, como você colocou, né, as Big Fives, eu acho que tem feito um trabalho de excelência e modelo. Eu acho que esse faz, sem dúvida, como você falou, com desafios. Né? O Brasil tem sido observado internacionalmente, principalmente do ponto de vista da sustentabilidade, né? Essa régua cada vez está mais alta. E uma coisa que eu queria te ouvir é que a Europa, né, principalmente, tem colocado uma série de novas regulamentações do 21 anos. Eu queria te ouvir como é que a ANAGE tem lidado com essas questões, né? A gente sabe que isso tem mudado, bom, embora você contou aí que tem avançado bastante, mas eu queria entender um pouco mais de como que a empresa tem lidado com essas questões, uma vez que o Brasil reporta a regulamentações lá no porto, até na própria legislação, né? Então, eu queria te ouvir em especial sobre essa regulamentação, uma vez que na prática ela vai... Eu imagino que vocês, hoje, né, com tudo que você está dizendo, que está rastreáveis, né? Mas olhando para o mercado no Brasil, a gente vai sofrer isso, não vai... Então, comentar de uma maneira como você vê essa legislação para a gente. Mas fiquem super à vontade. Bom, é um desafio. A legislação, quando cada país coloca novas legislações, a gente precisa se adequar. Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve ter em mente é o seguinte: quem manda é o cliente. A gente escuta isso o tempo inteiro. Não significa que o cliente tenha sempre razão, mas é ele que manda. Se quer vender para ele, tem que ser do jeito que ele quer. Algumas exigências colocadas dentro do dia vem parte de um processo histórico
já que está ocorrendo na Europa. Não é só mudanças que eles estão se posicionando em relação ao Brasil e os outros países, mas inclusive mudanças socioambientais que eles estão implementando internamente nos seus países. Né? Inclusive ver matérias sobre a dificuldade com alguns produtores na Holanda, que vem está tendo. Então, assim, quando a gente olha, a gente precisa olhar o futuro. A gente entende aí, dentro da marca, assim como a gente trabalha com a soja, né, transgênica e não transgênica, que o que a gente precisa fazer é entregar o que o consumidor tem de expectativa. Em termos da margem para a legislação, a gente está muito bem posicionado. Né? Quando a gente olha assim, eu vejo mais essa legislação, às vezes, como uma boa oportunidade para a margem se destacar, do que uma ameaça, vamos dizer assim. Porque a gente tem um porto próprio, a gente tem capacidade de fazer a logística com todo o controle, a gente já tem a rastreabilidade. Eu preciso ainda que a União Europeia defina alguns critérios para essa legislação, que eles não definiram ainda, para eu poder entender o que eu preciso fazer de mudança ou não no sistema que eu já tenho, no protocolo que eu já tenho. Então, a gente tem o Origins, que a gente criou, eu gosto de falar isso, que é a gente começou a criar o Origins, que é o nosso programa de garantia de origem, antes da legislação ser criada e dessa discussão ali. Porque a gente falou assim, vai vir como tendência. A gente usou vários outros critérios, mas que ao longo da discussão da legislação europeia, a gente foi adequando o nosso, porque a gente falou, ó, já que é uma tendência, a gente já estava preparando isso, a gente entrega. Isso não significa que não vai ser um grande desafio para o Brasil implementar as mudanças, principalmente em termos logísticos. Então, eu digo que não é uma dificuldade tão grande em termos de implementação de rastreabilidade e de informação. Vai depender, claro, de empresa para empresa, onde está mais avançada a rastreabilidade ou não. Mas em termos logísticos, de onde que vai vir a demanda, né? Da Europa? Quais são os portos que podem atender? E onde eu consigo fazer a separação que eles estão falando, que é um tipo de segregação, só alguns lugares vão conseguir atender. Então, eu acho que vai ter muito mais um desafio de mudança logística e adequação do que exatamente a gente dizer que não consegue atender. Do outro lado disso, e aí eu participo bastante dos fóruns internacionais, um custo disso. Existe um custo atrelado a isso que eu não sei se o europeu, consumidor regular, ele entende o impacto desse aumento de custo no que vai representar no aumento de custo do alimento que ele compra no supermercado. E aí a minha maior preocupação está em o quanto a gente acha que essa legislação vai fazer os resultados que são as expectativas dos consumidores. Por quê? O consumidor europeu, nesse momento, ele ainda tem a avaliação de que o maior impacto do desmatamento vem da produção agrícola. Só que não é. Quando a gente olha os dados brasileiros, o maior impacto do desmatamento vem de operações ilegais, que deveria ter bloqueio do governo nessa situação. Da operação agrícola, quando a gente pega os relatórios e vê qual é o percentual de desmatamento para a soja, né, ele é pequeno. Então, a minha preocupação está mais na expectativa que está sendo criada para esse consumidor, que a partir do momento dessa legislação ser implementada, que vai acabar o desmatamento no mundo. Vai acabar o desmatamento porque ele está comprando. Né? Aí, assim, aí ele vai ter a garantia de que o que ele está comprando não está influenciando nisso. Mas a expectativa, pelo menos quando a gente vai lá para fora, é que com isso acabou o desmatamento. E não vai ser. E aí eu acho que a gente vai frustrar o consumidor. Esse é o meu receio, que a gente frustre o consumidor com um aumento na alimentação também. Então, assim, nós não respondemos a nenhum dos receios do consumidor. E aí, só complementando, você chegou num ponto importante, você está me ouvindo? As pessoas estão me ouvindo? Pode tirar o slide, né? A gente pode tirar o slide. Só complementando o que a Juliana fala de consumidor, é que acho que essa preocupação é bem importante e salta um ponto aí, que é
se a gente não vai ter nessa geopolítica, né, da distribuição de fornecimento de alimentos, na hora que você sobe essa questão do custo, se isso não vai interferir no custo, na competição mesmo, né, do Brasil. Então, a gente vai ter um custo atrelado a essa sustentabilidade, né? Então, você vê isso, então, logicamente, um trave aí, né, para a gente se tornar mais competitivo, é mais uma régua para a gente, né? Quer dizer, é mais um drive aí para a gente. Sim. Né? E essa geopolítica, quem sairia ganhando para fornecer para a Europa, por exemplo, a gente teria isso. Tem mais duas perguntas aqui, professora. Eu colocaria 2 pontos, tá? Em algumas discussões que eu tive, em alguns fóruns, a gente tem essa preocupação, isso aumenta o custo da produção brasileira, vamos dizer assim, comparado com, por exemplo, os Estados Unidos. Só que a legislação ela exige segregação, quase uma segregação de produtos. Os Estados Unidos também vai ter que se organizar para entregar isso aqui, mesmo que o risco do desmatamento deles seja diferente, mas vai ter que ter essa segregação. Então, esse custo, a gente ainda não tem ideia de qual seja a diferença. Uma coisa que eu gosto muito de falar é assim, o mercado saiu. Eu nunca vi exigência nenhuma venda de mercado que a gente não conseguisse atender. O que pode acontecer aqueles que atendiam mais o mercado europeu vão atender um pouco mais o mercado asiático, aqueles que atendiam, então assim, você vai ver uma mudança, talvez, desses posicionamentos. Ele não vai deixar de atender o mercado europeu. A minha preocupação em termos da legislação são os prazos que eles estão dando, sem todas as informações necessárias. Isso é uma das coisas que me preocupam. Por exemplo, precisa ter um entendimento que a compra dos grãos ela ocorre um ano antes. Eu começo a comprar a safra de 2024, agora. Mas eu não tenho os conceitos definidos ainda, ou seja, eu tenho que atender o conceito para entregar em 24 de coisas que eu já comprei. Isso é impossível. Então, eu acho que falta, às vezes, um entendimento do processo de comercialização e as etapas que precisam ser cumpridas para que o prazo da legislação consiga ser adequado. Eles começaram a se dar conta um pouco disso agora. Talvez, eu acho que tenha alterações aí, ou pelo menos adequações ao longo dos próximos 2 anos. Precisa de um processo de adaptação. Deixa eu ver se deve. Vamos lá. Então, a Bruna, que é do Instituto Federal do Mato Grosso, perguntando se você acha que o faturamento da empresa contribui para as aplicações do ESG. Outra pergunta. E a governança corporativa da empresa está no G do ESG ou é algo complementar? São duas. Bom, o ESG, em termos do faturamento, a gente não consegue separar tão claramente, tá? É muito difícil a gente fazer essa separação dizendo assim, olha, eu contribuí com X% do faturamento. A diferença está em como é que eu consegui novos mercados e como é que a gente conseguiu novos posicionamentos. Então, quando a gente olha para o mercado financeiro, por exemplo, ele me deu acesso, o ESG me deu acesso a instituições com custo menor. Atualmente, grande parte das minhas captações, eles vêm de um mercado internacional que às vezes se posicionam com um custo menor. Então, eu não consigo dizer que foi tanto de redução, mas eu sei que o ESG trouxe um impacto na redução de custo de captação. Ele também me proporcionou uma entrada em um novo mercado, que é o mercado de capitais. A Mágica não tinha emissão de bons. A gente emitiu um bond em janeiro de 2021. E a gente teve muito claro, a gente vai para uma emissão de bons no mercado internacional, a gente já vai entrar com um título de sustentável. Eu não vou entrar com um título qualquer, eu vou me posicionar já dizendo, eu tenho metas, eu tenho meu posicionamento de sustentabilidade, e o que foi muito interessante é que a gente captou 750 milhões de dólares, na época a ideia era captar 500 milhões, a gente teve
uma demanda inicial de 3 bi, ou seja, 6 vezes mais do que a gente estava colocando de título no mercado, tanto que fez a gente subir para 750 milhões a pressão, e quem mais puxou essa demanda toda foram fundos com foco em sustentabilidade. Como eles colocavam um volume maior de oferta, trouxeram vários outros fundos juntos do tipo, olha, se esses estão validando, vou colocar aqui também. Então, a gente teve 6 vezes a demanda em termos do que a gente estava colocando. Isso é muito grande. Né? Para uma empresa que não é tão conhecida ainda no mercado, né, de capitais, né, porque quando você vai para a emissão de bons no mercado de capitais, você tem muita emissão de indústrias. Muito pouco de emissão de produtores agrícolas. Aqui no Brasil, pelo CRA e tudo, a gente já tem um pouco mais. Mas, lá fora, não. E a gente emitiu o nosso internacional. Então, assim, a gente não consegue dizer exatamente, mas eu sei que eu entro em mercados distintos, mais exigentes, eu sei que com isso a minha margem é um pouco melhor. Então, eu tenho ganhos atrelados ao ESG. E tem uma coisa que eu gosto muito, que o nosso CFO fala assim, tem vezes que eu vou para a reunião do banco e não falo nada. Nunca perguntado para a Juliana, não está nada naquela reunião. Né? E é uma tendência que a gente tem visto. Enquanto eles não veem como, de novo, a parte ESG, eles não vão analisar a parte financeira. Então, se primeiro me dá tranquilidade aqui, aí eu vou começar a analisar a parte financeira. Mudou muito isso. Né? Professor Silvio pediu a fala, depois Ilan. Já abri aí. Né? Não, o professor Ilan pediu primeiro. Pode falar, professor Ilan. Não, está sem som. Professor Ilan, você está mudo. Alguma coisa no seu microfone, que está aberto o Zoom, mas a gente não escuta você. Enquanto você ajeita, eu vou adiantando aqui a minha pergunta, eu vou furar a fila, tá certo? Juliana, obrigado aí por estar aí com a gente, né? Infelizmente não pude estar aí presente de forma presencial, mas é muito bom escutar uma empresa do porte da Mage, com a representatividade que ela tem, ter um nível de maturidade de ESG, como você está nos apresentando. A minha pergunta é quase um flashback, eu quero voltar no tempo. Eu quero perguntar para você como é que foi que isso começou, como é que teve a iniciativa de iniciar um processo desse, e que é tão importante, tão representativo, inclusive servindo aí de modelo para outras empresas no Brasil. Bom, a gente pode contar o lado prático e o lado das discussões do dia a dia, né? Mas uma das coisas que influenciou, sem dúvida nenhuma, foi o mercado financeiro. Né? Então, eu falo que a minha contratação há 17 anos atrás na Mage foi uma exigência do IFC, que é o braço financeiro privado do Banco Mundial. Eles que colocaram lá, uma das exigências é ter alguém de responsabilidade social. Então, eu falo que quem me contratou foi o IFC, não foi a Mage. Né? A Mage foi obrigada a cair lá e falar assim, tá bom, mas tem que contratar, vamos ela aqui. Né? Então, veio de uma exigência do mercado financeiro. Né? Foi assim que começou um olhar diferenciado para a sustentabilidade. Tá? Mas também, assim, quando a gente olha para o dia a dia da empresa e para a forma de gestão, como eu falei, eu estou desde o início das discussões de responsabilidade social e eu vejo um histórico de amigos e amigas minhas que entraram na mesma leva que eu, eles tiveram muito mais dificuldades em alguns momentos do que eu. E aí eu levo isso muito para a alta administração da empresa, porque eles conseguiram entender o quanto que isso faria diferença para um posicionamento da empresa. Você imagina que quando eu entrei eram 1.200 funcionários. A gente está chegando em 10 mil. Né? É um crescimento exponencial da companhia. Eu entrei, a companhia tinha acabado de comemorar 1 bilhão de faturamento. Chegou nos 10. Né? Então, assim, esse crescimento todo vem de um planejamento estratégico, mas também vem de um posicionamento da empresa em relação a isso. Como é que eu me diferencio? Né? Como é que eu entro num mercado e que eu entro de
forma diferente, e eu sou a referência, a credibilidade, então a gente começou a fazer as coisas muito por acreditar mesmo nisso, né? Quando eu fui contratado, o CEO era o Pedro Jacir Bongiolo, e eu lembro muito bem dele falando assim para mim: aqui a gente não promete nada que a gente não possa cumprir. Então, a gente vai escutar, vai entender o que o cliente quer, a gente vai entender quais são as demandas, e aquilo que a gente for capaz de fazer, nós vamos fazer. Né? E o que a gente ainda não for capaz de fazer, a gente vai estruturar para fazer. Né? Tanto que várias discussões, quando a gente olha lá atrás, como a fundação da mesa redonda da soja responsável, a discussão sobre a moratória da soja, a MAGE como iniciante desse processo. A gente foi um dos fundadores da moratória da soja, né, da mesa redonda da soja responsável. A gente foi um dos negociadores para a implementação da moratória da soja. Então, olhar essa questão de posicionamento e acreditar que isso faz diferença. E aí, só um ponto assim, muito histórico que eu gosto. Eu acho que o jeito de você olhar ESG como, ele é a forma mais fácil de você entender por que ESG é importante. E aí, assim, eu infelizmente não conheci o seu André, que foi um dos fundadores da companhia, mas assim, logo que eu entrei, tinham várias histórias sobre o seu André que me deixavam assim, enlouquecidas, apaixonadas. E uma delas era assim, todo dia de manhã, às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, ele sentava todo mundo, por exemplo, em Sapezal, quando ele estava lá, numa roda de chimarrão, para conversar sobre a situação que estava a produção agrícola, o município, quais eram as dificuldades, o que tinha. Gente, isso simplesmente se a gente trouxer para o atual, engajamento de stakeholders para a criação de matriz de materialidade e discussão estratégica da companhia. Só que ele fazendo uma roda de chimarrão. Uhum. Então, eu falo que a gente, olha, vamos começar a nossa matriz de materialidade. Eu falo, vamos começar a nossa roda de chimarrão bem estruturada e organizada por uma forma diferente de falar. Porque você escutar quais são os anseios dos outros, aonde você está, não se enxergar como aquela bolinha lá no início da responsabilidade social, e você é aquela bolinha no centro, parece que você domina tudo, e não é nada disso no mundo corporativo. Professor Ilan? Acho que ele não vai... O professor Ilan está tentando conectar. Professor, experimenta agora, só abre seu microfone. Não deu, professor. Tem que entrar e sair. Mas ele não colocou no chat. Colocou? Não. Então, Ele vai colocar, né? Só deixa eu finalizar aqui com a Juliana, Lu, me desculpa a interrupção, mas eu gostei muito de saber que o chimarrão aí está na raiz dessa história, viu? Eu, como um gaúcho, achei maravilhoso. Deixa eu só responder, eu acho que ficou faltando da pergunta sobre governança, né? Se o G ali do ESG está governança. A gente está trabalhando em duas frentes diferentes, tá? Governança, quando a gente olha para ESG, é claro que eu trabalho muito mais o processo de governança de gestão das informações, governança das informações, controles, como é que eu faço esse processo de garantia de todos os meus compromissos, ou seja, como é que eu entrego o resultado daquilo que eu me comprometi, seja externamente, seja internamente. Essa, quando a gente olha, é uma parte do governo. Quando a gente olha a governança corporativa, apesar de estar no G também, a gente trabalha isso quase como um processo à parte também. Então, assim, eu atualmente sou uma das pessoas responsáveis pela implantação da nova onda de governança corporativa da empresa. A gente fala que a gente entrou na terceira onda, que é o processo de sucessão de uma empresa familiar, saindo da segunda geração para a terceira, mas já olhando para a quarta geração também. Então, como é que a gente faz para garantir a perenidade da companhia nesse processo sucessório? E toda a governança corporativa ela precisa ser pensada desse jeito, né? Eu falo que a importância da governança corporativa, às vezes, nas empresas familiares, ela é pouco entendida.
E, no meu entendimento, ele é mais importante até nas empresas familiares, porque é como você vai garantir sucessão, é como você vai garantir perenidade, é como você vai colocar que o sonho do fundador da empresa continua como sonho lá do bisneto dele depois, né, daquelas entregas todas. Então, governança, ela traz isso, essa garantia. E a gente está num processo também de estruturação de governança familiar, porque o desafio da empresa familiar ela não cresce na sucessão de forma linear. Então, assim, na segunda geração, a gente tem 5 pessoas, que eram 5 filhos. Na terceira geração, eu já tenho 14, que são, né, os netos do fundador. Na quarta geração, eu já estou com 32 e contando, porque ainda está nascendo gente, ainda vai nascer gente. Então, dos 2 meses aos 18 anos. É esse legado que a gente precisa garantir em termos de gestão e manutenção da companhia. Então, governança corporativa, dentro de empresas familiares, ela é responsável pelo legado familiar também. Ainda colocou a pergunta? Não, está escrevendo. Tem mais uma questão aqui que está no chat, né? Que é o seguinte, ela está querendo saber se é interessante entender se, no caso do agro, hoje, no geral, qual o maior desafio da implementação do ESG, na sua visão? Eu acho que, para qualquer empresa, tá? Não é só do agro, não, é você entender o negócio. Falar uma coisa aqui que normalmente o ESG me mata, quando eu falo. A gente chega em ESG, né, na sustentabilidade, a gente acha que sabe todas as respostas. A gente acha que sabe como implementar todas as coisas. E eu pouco sei responder sobre o negócio, como é que funciona a operação da empresa, quais são os gargalos do negócio, quais são as dificuldades. E aí, se eu não conheço o negócio, eu não sei como é que eu vou contribuir. Então, eu falo que eu aprendo sobre a empresa todo dia. Então, assim, como é que funciona a operação da Bacasa? O pessoal vai falar assim, não sei, a gente precisa só saber quanto que emite, não emite, o que é. Porque eu preciso entender como é que funciona aquela operação, para eu entender quais são os riscos e oportunidades daquela operação. Quais são os impactos daquela operação. Aquela barcaça, ela vai cruzar diversas comunidades ribeirinhas. Ali está o impacto. Então, eu acho que o grande desafio de ESG não é a implantação de questões socioambientais. O desafio do ESG é você conhecer o negócio e transformar o como desse negócio para que ele seja socioambientalmente lucrativo e agregador. Para que não seja só a empresa ganhando, mas todo mundo que faz parte da cadeia. E, para isso, eu tenho que me debruçar em coisas que eu acho extremamente chatas. Quem é da área de sustentabilidade tem muita dificuldade, às vezes, de vou lá entender como é que funciona a EBITDA, retorno de negócio. Você fala assim, não, eu queria falar com o Pedrinho, que está ali na comunidade e está precisando de apoio. Né? Que ninguém precisa de apoio, todo mundo precisa de parceiros. É a primeira coisa. E está ali, eu não vou entender, eu não vou conseguir traduzir o que Pedrinho precisa para um diretor que só vai olhar qual é dólar por tonelada a margem do negócio. Eu preciso dizer para ele, olha, sabe esse seu dólar por tonelada? Se Pedrinho resolver criar um bloqueio, seu dólar por tonelada diminui. Esse é o ponto. Agora, sabia ainda que se Pedrinho gostar da gente, não é nem um risco, mas o Pedrinho pode ser uma oportunidade. Então, quando eu trago toda essa perspectiva de mudança, de olhar ESG, não só como mitigação de risco, porque isso é um dos pontos, é criação de oportunidade para todo mundo ficar ao redor, não olhando a empresa somente como centro, aí eu faço toda a diferença. Acho que essa é a perspectiva do mundo. Fernando? Juliana, posso fazer uma pergunta? Desculpe, Rogério. Primeiro, te agradecer pela exposição que você fez e pelo que você nos contou da MAS. Perfeito.
Agora, eu estou interessado num outro pontozinho, é saber quantos leões você teve que matar nesses 18 anos, né? A gente sabe que, pelo que você colocou, desde o início da sua contratação, há 17, 18 anos atrás, você já encontrou um ambiente favorável pela alta cúpula, né, do que precisava ser feito, né? E o mercado financeiro, eu concordo com você, principalmente vindo de órgãos como multilaterais, como Banco Mundial e IFC, eles estabelecem a regra do jogo, e a gente tem que, sim, senhor, vamos lá, né? Agora, dentro da companhia, toda a movimentação que você fez para a implantação de todos esses legados, vamos dizer assim, isso representou dinheiro, como você falou, representou dólar por tonelada, né? Conversar e monitorar significa não só gente, mas também alta tecnologia. Isso tudo nós estamos transformando em custo. Como é que você ajudou a convencer e quais batalhas que você travou nessa sua jornada? Olha, tem um amigo meu que faz uma brincadeira dos leões. Ele falou: o problema não são só os leões, você tem que marcar por dia, tem uma planta que você tem que virar também às vezes. Né? Mas não é, eu gosto disso, que assim, se fosse um leão por dia, estava até bom. Né? Porque, gente, é um ambiente corporativo. O ambiente corporativo, você precisa demonstrar resultado. É a primeira coisa. É claro que todo aumento de custo precisa ser avaliado. Eu tive que aprender a lidar com o que é mostrar retorno em termos de sustentabilidade. Atualmente, por exemplo, só para ter uma ideia, a gente é uma das maiores empresas em termos de venda de certificação de soja certificada no mundo. Responsável por mais ou menos 20% do mercado. O que eu vendo atualmente, eu pago todos os meus custos do centro de custo. Então, eu falo assim, primeira coisa, depois de 18 anos, eu não sou mais um centro de custo. Pelo menos empatar, eu já estou empatando. Né? E é claro que é você criar oportunidades de negócio. A partir do momento que você vai criando possibilidades de negócio para a companhia, você vai trazendo. Mas tem hora que você precisa sentar e falar assim, essa situação. Eu lembro até hoje de um processo que a gente estava na fundação. Logo que eu cheguei, a fundação ela era deficitária. Né? Ou seja, o investimento social privado da companhia, a gente pedia dinheiro, a gente pedia, dá para se adiantar? Eu falei, gente, como vai adiantar dinheiro? Né? Porque você fazia mais, pedia, assim, adiantar, para eu estar sempre devendo. E uma das discussões que eu falei assim, eu sou maluca, mas vamos lá. Foi, gente, é o seguinte, eu não quero ficar pedindo dinheiro. Nós vamos trabalhar em percentual de investimento. Como várias empresas já estavam na época começando a adotar. Qual o percentual do faturamento que vai vir para a instituição? Então, vamos trabalhar. Entre tanto e tanto é o que a gente vai receber. Só que é o seguinte, ainda assim, vocês vão passar tanto por ano, só que o que eu estou devendo para trás, eu não vou pagar. Você imagina se sentar com os acionistas e falar assim, eu estou devendo, não vou pagar, e agora eu quero que você me garanta todo ano isso aqui. Esse cara olhando para mim, assim, agora, o que eu estou me comprometendo? Com o que eu vou receber? Eu vou separar um percentual do fundo de reserva e, em tantos anos, eu vou ter a garantia de que, se a empresa não der resultado nenhum durante 2 anos, eu vou manter todos os projetos durante 2 anos com o fundo de reserva. E todos os projetos vão continuar acontecendo e estarão vinculados ao negócio da empresa. Ou seja, vão trazer retorno para a empresa. Esse cara olhando assim para mim, assim, social, você não sabe falar de mim. Eu falei assim, por isso que eu estou trazendo isso aqui. Se eu fizer besteira, me dirige. Agora, eu não posso ficar nessa dependência o tempo inteiro, porque eu preciso trazer resultado. Eu só consigo trazer resultado com planejamento. E é isso. Atualmente, a Fundação tem mais de 2 anos de fundo de reserva. A gente está criando nosso fundo patrimonial. Eu tenho a gestão de todos os projetos, e os projetos atualmente eles são 8 vezes maiores do que eles eram há 12 anos atrás. Em termos de tanto de público quanto de impacto. Então, na verdade, para você matar os leões, você tem que entender
como é que é a visão do outro. Eu acho que isso é o diferencial que eu fui aprender. Uma coisa é eu falar para quem já sabe de SG, para quem trabalha e pensa que nem eu. Só que, normalmente, quem eu tenho que convencer pensa totalmente diferente. Se eu quiser dizer do meu jeito, o outro não vai entender isso. Eu preciso entender como é que o outro entende. Então, eu tive que estudar números, eu tive que estudar economia, eu fui estudar ROI, eu fui estudar EPI. E toda vez que eu olho, não é uma coisa que eu gosto, mas eu sei que, como eu vou trazer, eles vão entender e vai ser fácil, de alguma forma, para mim. Custo da área, quanto é? Olha, isso daqui é o custo. Ah, vocês têm headcount de tanto. Eu falei, não, me vem com headcount. Headcount, eu preciso entregar isso de resultado, certo? Se você me disser headcount, eu vou terceirizar uma boa parte e provavelmente vai custar mais do que eu contratando alguém. Então, a cada 2, 3 anos, eu faço uma reavaliação de estrutura da área. E se eu fosse mudar e contratar terceiros para prestar aquele serviço que me reduziria a capacidade técnica, conhecimento interno, ficaria mais caro do que eu faço atualmente. Então, atualmente, a cada 3 anos, eu mostro a eficiência da área. Então, eu acho que é isso que a gente precisa de aprender. Eu só vou matar os leões na hora que eu falar A língua os outros elementos. Perfeito. Eu queria agradecer. A gente não tem muito mais tempo. Você também, Juliana, precisa continuar a matar as suas perguntas. E desviar das outras. Abraçar muitas árvores, né? Por favor, faça a sua pergunta. Agradecer, né, essa expansão educativa e bem objetiva, a gente entender quem é fora do agro, né? Essa complexidade do papel de um diretor de SG. Não é fácil, não existe um maestro que orquestra todos esses stakeholders, né? E vendo aí os objetivos, é justamente o trabalho decente, o plano de ODS de vocês, e no início do ano, né, meu tema de pesquisa tem a ver com migração de refugiados e empregabilidade. Dia 8 de março, a Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso reuniu o PAPIU para debater a inclusão econômica e financeira de migrantes e refugiados, né? São 4.000 já refugiados venezuelanos em Paulo Sérgio Almeida, e vários haitianos em Rio Verde, Rondonópolis, Sinop, Sorriso. Eu ver a compreensão, você como diretora de SG, de uma das potências do agro, né, e um forte do Estado do Mato Grosso que está no agro, no fomento, justamente, de aprender essa comunidade em vulnerabilidade, que vem do seu país, né, tira toda a sua história para construir uma nova história no país. Você tem já iniciativas de fomento pela própria empresa MAG, né, outras empresas, ou até mesmo dos produtores clientes de vocês. Tá? Bom, primeiro, assim, a gente faz parte do Pacto contra o Trabalho Escravo. Na verdade, eu sou uma das membros da diretoria, consultiva do Impacto. E o trabalho digno, a gente mudou muito dentro do Impacto mesmo, assim, não é só uma questão de contra o trabalho escravo, a gente precisa chegar no trabalho digno, né? A gente vem trabalhando, eu vou ser muito honesta com você aqui. A gente trabalhou durante algum tempo com egressos do trabalho escravo, da gente fazendo, e veio muito do trabalho junto com o governo, né? Porque você precisa de uma estrutura do governo, organizar tudo isso para que você possa fazer também esse trabalho internamente dentro da empresa. Porque o cuidado com essas pessoas, ele é totalmente diferente, você tem que... Não é aculturar, você precisa respeitar a cultura deles, mas, ao mesmo tempo, eles precisam se sentir parte da organização e entender como é que funciona a organização. Então, a gente fez durante muito tempo dos egressos, né? Mato Grosso diminuiu bastante a quantidade de egressos de trabalho escravo, né? Em alguns casos, por falta de também, a gente viu que a fiscalização diminuiu muito ao longo dos últimos anos. A gente trabalhou durante muito tempo com a OIT, tentando desenhar exatamente possibilidades para refugiados.
E a gente viu que a gente precisava da OIT, do governo do estado e talvez dos governos municipais para entender, porque quando a gente começava a pensar, olha, vamos fazer um curso de capacitação para esses, a prefeitura tinha decidido fazer a transferência desses refugiados para outros lugares, então, se isso não está bem coordenado, eu não consigo executar. Mas uma das coisas que a gente tem é como é que a gente pode trabalhar em termos de capacitação, porque aí não seria só para a gente. Ele fala, talvez eu não consiga absorver muita gente. Mas a partir do momento que eu capacito, tem outros produtores rurais, toda a cadeia, exatamente. Então, a gente, por exemplo, acabando, a gente capacitou uns 20 mulheres. Mulheres para piloto de colheitadeira. Eu não vou absorver todas elas. Mas o curso que a gente deu com toda a formação como é que eu proporciono isso. Então, a ideia é, se isso estiver bem estruturado, eu fico muito feliz que é aquilo, a gente fica mais que feliz se procurarem a gente para a gente ver o que é possível. Porque o trabalho com egressos também foi muito bom para a gente, inclusive para um processo maior de conhecimento do desafio do trabalho digno junto aos colaboradores. Quando eles olham assim, poxa, tinha uma situação fulano assim, e isso é o que eu tenho atualmente, esse todo o trabalho da empresa traz mais orgulho para eles também. Então, só para a gente encerrar aqui, 2 perguntas que eu vou tentar fazer em uma. Então, a do Ilan, que tentou por várias vezes fazer, e é uma pergunta bem bacana, então vou interessar a questão da renda do produtor rural, Eu acho que a questão que vira e mexe está sendo sempre falada. Então, quanto que a transferência de toda essa riqueza do agronegócio chega lá na conta, e o quanto que nessa estrutura toda, que você mostrou, da questão do ESG, principalmente social, efetivamente a margem está endereçando, e ela falou, você tem números para dizer o IDH do município, Mato Grosso, você viu isso acontecer. Olha, Ilan, eu digo que com café a gente vê, acontece. Eu digo, sim, a gente vê. Mas eu queria te ouvir, por fim, Tony, ele fala sobre a questão da energia, então, quanto que a energia, você comentou, que a empresa naturalmente estava no setor de energia, mas o quanto isso é estratégico para a empresa do setor. Então, a gente... Bom, Ilan, obrigada pela pergunta. Saiu uma matéria há pouco tempo falando que nos municípios do agronegócio, a diminuição da distância socioeconômica entre os habitantes dos municípios. A gente fez, dentro da AMAD, tempo atrás, um trabalho de avaliação do IDH municipal. Porque eu não consigo. Aí é assim, uma coisa é como eu impacto como empresa, outra é como o setor impacta numa região. Eu não consigo dizer que um município, por exemplo, como Sapezal, que tinha o IDH X, 10 anos depois, o IDH está muito melhor, que foi a AMAD que fez. Não, é todo um processo integrado disso. Mas onde a gente tem visto muita diferença é os municípios que foram se profissionalizando em termos de produção agrícola, ou seja, os produtores ficaram mais exigentes em relação à qualificação dos seus funcionários, Ou seja, eles precisam trabalhar mais isso. Eles movimentam mais a economia, ou seja, eles compram do local. E isso é uma coisa que a gente vê. A tendência dos produtores, especialmente no Mato Grosso, é fazer as compras locais. Eles compram de revendas locais, eles compram de supermercados locais, então eles desenvolvem a economia. Então, a gente viu uma melhoria tanto do IDH municipal, dos municípios com soja, principalmente, quanto a gente vê em alguns municípios, quando você tem uma estruturação mais estratégica por parte do poder público, o quanto eles conseguem aproveitar melhor a posição do agronegócio. Agora, isso ainda é um desafio, porque eu digo muito que depende da paisagem. Às vezes, um município, se ele é só soja, eu consigo acompanhar. Mas o município, às vezes, não é só soja. Ele trabalha com pecuária, com a soja, com a parte de madeira, e aí isso tem uma variação maior.
mas que ao longo dos anos a gente tem visto muito desenvolvimento, tem visto, principalmente na questão de saúde e educação, tá? Especialmente os municípios que vão para uma pecuária mais profissional e parte das suas áreas vão para a soja, você tem um ganho em termos de educação e saúde ao longo dos próximos anos pela profissionalização das pessoas que vão trabalhar lá. E a outra pergunta foi da energia. A nossa área de energia, ela é pequena comparada com o negócio da empresa, e quando eu olho assim, ela não faz parte do corpo. Mas, quando eu vejo possibilidades futuras, eu estou olhando para ela como talvez um dos grandes focos do meu processo de adequação de mudanças climáticas. Por quê? Como eu trabalho com energia renovável, eu vou ter, provavelmente, a área de energia vai ser onde eu não vou conseguir diminuir, né? O meu objetivo em termos de emissão líquida zero em 2050, não existe milagre. Eu vou conseguir reduzir a minha emissão até um certo ponto. O restante eu vou ter que compensar, eu vou ter que neutralizar de alguma forma. A energia renovável ela vai entrar como o meu ponto de neutralização. Então, provavelmente, eu vou ter uma área de negócio que ela é complementar ao meu processo de neutralização de carbono. Então, isso é uma das coisas que a gente está vendo. E a outra coisa do nosso planejamento é, eu quero me manter autossuficiente. Então, quando a gente olha para a nossa área de energia, eu tenho a produção via PCH, né, pequenas centrais hidrelétricas, e a produção solar. Atualmente, eu consumo 10% do que eu produzo. Então, eu sou autossuficiente e já vendo quase 90% do volume. A minha estratégia é me manter assim. Na verdade, a nossa estratégia com o solar é quase que toda a nossa operação se torne energia solar e a hidrelétrica seja algo que a gente disponibiliza para o mercado nacional. Excelente. Então, agradecemos muito. Pequena lembrança desse desenho, pela disponibilidade, você vê que a nossa agradecemos muito a todos que vieram acompanhando, a todos que estão aí nos acompanhando no YouTube, né? E também a minha casa no Zoom, dizer que a gente vai deixar esse material gravado, né? Vai disponibilizar essa gravação para quem não conseguiu acompanhar inteira. E isso também vai deixar com a gente a apresentação, né? Deixa o link lá. Então, continue ouvindo. E é isso, pessoal. A gente nos acompanha. Abra as câmeras. Tem gente que não mandar, né? A gente tem YouTube, que a gente agora tem que ser a gente professora, então é isso. É isso aí, é isso. Tchau, gente. Até mais. Obrigada. Obrigada. Você não sei. Por favor, tchau, tchau.